Olá, pessoal. Bom dia. Em um vídeo anterior, nós falamos sobre o uso do composto orgânico na adubação de plantas e em outras atividades agrícolas. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o uso de cama de frango, que a gente considera um excelente adubo orgânico, principalmente em relação aos teores de nutrientes presentes na cama de frango, tá certo? Mas o uso da cama de frango na adubação das culturas requer alguns cuidados. É o que a gente vai falar neste vídeo. A nossa região, a região da Zona da Mata Mineira, produz uma grande quantidade de cama de frango, em função do programa de integração do abatedouro PIF-PAF com muitos avicultores familiares aqui na região. O abatedouro PIF-PAF abate cerca de 180 mil aves por dia, tá certo? Cada uma dessas aves que permanece no galpão desde a fase de pintinho de um dia até a fase de abate, um período de 45 dias, mais ou menos, cada ave produz cerca de 1,5 kg de esterco, de fezes, né? Tá certo? Então, se a gente multiplicar 180 mil aves abatidas por dia, vezes 1,5 kg de fezes, a gente tem uma produção cerca de 270 toneladas por dia de esterco de aves produzida a nível regional. Então, é uma quantidade bem expressiva que requer muito cuidado no seu manejo, né, para evitar danos ambientais. E o uso na adubação de culturas é uma excelente estratégia para evitar esses danos, mas que exige um manejo correto. A cama de frango, ela foi muito utilizada na alimentação animal, principalmente na alimentação de bovinos. Porém, desde 2004, esse uso na alimentação animal está proibido e, inclusive, atualmente, se um produtor utilizar cama de frango fresca na adubação de pastagens, ele tem que fechar essa pastagem por 40 dias e somente após esse período ele abrir essa pastagem para o acesso aos animais, tá certo? Então, hoje, na nossa região, a cama de frango vem sendo mais utilizada na adubação de culturas, principalmente frutíferas, hortaliças e também na cultura do cafeeiro. O uso da cama de frango e de outros adubos orgânicos traz uma série de vantagens, tanto para o solo como para as plantas. A cama de frango, especificamente, fornece uma quantidade expressiva de nutrientes, tá certo? Macro e micronutrientes, melhora as características físicas do solo, aumenta a atividade microbiana nesses solos, eleva a CTC, né, que é a capacidade de troca de cátions. Com isso, o solo passa a ter uma maior capacidade de retenção dos nutrientes, aumenta o poder tampão desse solo, ou seja, o pH do solo varia menos, mesmo com a aplicação de adubos minerais, reduz significativamente a necessidade de adubos minerais, que hoje estão muito caros, e um ponto que eu vou chamar bastante atenção nesse vídeo é em relação à elevação do teor de fósforo. Os adubos orgânicos, principalmente os estercos animais, eles fornecem bastante fósforo. E como a maioria das culturas extraem pouco fósforo do solo, a tendência com adubações orgânicas contínuas é o teor de fósforo no solo aumentar bem ao longo dos anos. Considerando que os solos brasileiros geralmente são ácidos, né, com pH baixo e pobres em nutrientes, especialmente em relação a fósforo, a aplicação de cama de frango e de outros adubos orgânicos é indispensável para a melhoria das características deste solo e também para o desenvolvimento e proteção das culturas. Nessas imagens aqui, eu faço uma pequena comparação entre cama de aviário e composto orgânico, mostrando algumas diferenças. Então, se a gente observar as imagens do lado direito, acompanhando a seta,
a gente vê nessa parte superior um produtor fazendo uma compostagem de plantas de milho verde, né? Então, o milho verde já foi colhido e a planta ainda verde, com um bom teor de nutrientes, sendo utilizada na compostagem juntamente com cama de frango, tá certo? A cama de frango é colocada para balancear a relação CN e aumentar a velocidade de decomposição desse material. E depois de 2, 3, 4 meses, dependendo do manejo da compostagem, você obtém o composto orgânico, ou humus, né? E o composto orgânico, ele apresenta características bem diferentes dos estercos animais frescos. Então, ele não é um material estabilizado, que passou pelo processo de umificação. Então, o humus, né? Ele não esquenta, não tem cheiro, ele retém muita umidade e ele libera os nutrientes mais lentamente do que os estercos animais frescos. Do lado esquerdo, nós temos a cama de frango, tá certo? Então, a cama de frango fresca, quando ela tem um teor de umidade um pouco mais alto, ela esquenta bastante, tá certo? E isso pode afetar as culturas se a gente aplicar uma quantidade excessiva, tá certo? A cama de frango não é um material estabilizado, então libera os nutrientes bem mais rapidamente do que o composto orgânico, geralmente retém menos umidade, então existem diferenças entre os estercos animais frescos e o composto orgânico. E muitas vezes a gente vê em muitos trabalhos na literatura, muitos produtores e técnicos considerando que todos os adubos orgânicos liberam os nutrientes de forma bem lenta, por isso que as plantas não respondem às adubações orgânicas, mas na realidade existe uma grande diferença entre os adubos orgânicos, tanto em relação à composição química e com relação também à liberação dos nutrientes. Nessa imagem aqui, a gente observa uma cama de frango armazenada no campo, no período chuvoso, e foi colocado um capinho seco por cima dela para evitar a perda excessiva de nitrogênio por volatilização. Porém, a gente observa o escorrimento de um chorume aqui, tá certo? Então, mostrando que as águas das chuvas estão lavando, né, os nutrientes presentes na cama. E se houver alguma fonte de água próxima daqui, com certeza vai ter problema de contaminação de águas subterrâneas ou águas superficiais. Então, requer realmente um manejo melhor. Se fosse aqui composto orgânico em vez de cama de frango, certamente a gente não observaria o escorrimento de um chorume, pelo fato do composto orgânico realmente ser um material mais estabilizado e difícil de ser lavado. Na Europa existe uma preocupação muito grande em relação ao uso de estercos animais frescos, tá certo? Na Europa, os animais permanecem confinados uma boa parte do ano em função do clima, e ocorre uma produção muito grande de estercos animais, principalmente durante o inverno. E no início da primavera, esses estercos são utilizados nas adubações das culturas. Porém, muitos países europeus apresentam legislações próprias em relação ao uso desses estercos, né? Tá certo? Limitando o uso, aplicação, né? Limitando o volume de aplicação por hectare por ano, tá certo? Justamente para evitar contaminações de águas subterrâneas, principalmente os lençóis freáticos, tá certo? Então, a Europa acompanha bem a qualidade das águas, né? Tá certo? E já se verificou muitas águas contaminadas, principalmente com nitrato, em função de adubações orgânicas excessivas com estercos animais frescos. Então, por isso, essa preocupação maior e essas legislações próprias para esse fim. Caso o produtor queira utilizar uma quantidade maior de adubos orgânicos nas lavouras, é recomendada o uso da compostagem, tá certo? Que é uma prática também recomendada na agricultura orgânica para evitar também problemas ambientais, problemas de contaminação dos alimentos e problemas também de contaminações, de contaminação de águas subterrâneas e águas superficiais.
Essas imagens aqui é de um experimento que a gente fez há um tempo atrás, em que, se a gente observar a foto à direita superior, em que esses vasos da direita foram preenchidos com substrato contendo solo e composto orgânico, e os vasos da esquerda, acompanhando a seta, foram preenchidos com substrato contendo solo e cama de frango. Foram transplantadas mudas de alface ou melão para esses dois tipos de vaso e foram feitas irrigações periódicas para manter o crescimento das plantas. E durante as irrigações, principalmente no início do experimento, nós verificamos, né, que a água que escorria dos vasos contendo composto orgânico saía clara e as águas que escorriam dos vasos contendo cama de frango saía escura, esse chorume aqui, tá certo? E, ao final do experimento, nós verificamos que as mudas transplantadas por vasos que continham composto orgânico desenvolveram normalmente e que as mudas transplantadas para os vasos contendo cama de frango não desenvolveram. Esse mau desenvolvimento dessas plantas em cama de aviário certamente foi em função do excesso de sais na solução do solo, inicialmente, tá certo? Então, mostrando que a gente tem que ter um cuidado muito maior com o uso da cama de frango no cultivo de plantas em vaso, no cultivo de ambiente protegido, no cultivo de hortaliças, na produção de mudas, de culturas mais sensíveis, tá certo? Então, nestes casos, a gente recomenda um número de parcelamentos muito maior, tá certo? Então, ir colocando doses pequenas mais frequentes, e também fazer algumas irrigações antes de fazer o transplantio da muda, para pelo menos lavar o excesso de sais. Então, o manejo que a gente tem que ter quando a gente usa um composto orgânico estabilizado e estercos animais frescos é bem diferente, tá certo? Nas culturas perenes, esse problema é um pouco menor, mas mesmo assim a gente recomenda mais parcelamento nas adubações com estercos frescos nas culturas perenes também. Com relação à composição química, a gente observa nessa tabela que o composto orgânico apresenta teores menores de nutrientes em relação à cama de frango. Aqui a gente tem duas camas de frango, uma em que foi tirado 2 lotes de frango e a outra 4 lotes de frango. Então, a gente observa que os teores de nutrientes, de macronutrientes, nessas duas camas de frango, são superiores, né, aos teores de nutrientes presentes no composto. Isso porque, se a gente observar a foto esquerda na parte superior, a gente observa aqui um processo de compostagem. A compostagem de um resíduo de agroindústria, resíduo de abacaxi, sendo feita com cama de frango. Então, a gente dilui a cama de frango em um produto, né, com baixo teor de nutrientes. Então, os nutrientes presentes na cama de frango é diluído nesse material. Então, por isso que no final a gente tem teores menores de nutrientes. Mas a gente vai ter um volume maior de adubo orgânico e um adubo orgânico com uma característica bem diferente da cama de frango. Um adubo orgânico recomendado para adubação de vasos, de hortaliças, no suco de plantio, né? Então, quando você faz um plantio de cultura anual em suco, você pode colocar o composto junto com as sementes sem problema algum. Já a cama de aviário, dependendo da quantidade que você utiliza, pode afetar realmente o desenvolvimento das plantas inicialmente. Então, assim, o cuidado com a cama de aviário realmente tem que ser maior e as adubações têm que ser mais parceladas. Com relação aos micronutrientes, também, a gente observa que as duas camas de frango aqui apresentam teores maiores de micronutrientes, principalmente a com 4 lotes de frango, tá certo? A exceção aqui que a gente observou foi em relação ao ferro, que nesse caso específico o composto apresentou um teor bem maior de ferro. Esse gráfico aqui é um gráfico tirado de um trabalho bem interessante de Correia ML 2011, tá certo? Em que ele compara, em que ele avalia, né, os teores de nitrogênio em relação a camas de frango
feita de diferentes materiais, tá certo? Então, cama feita com maravalha, casca de arroz, sabugo de milho, capim, cameron, e também em função do número de lotes retirados em cima dessa cama de frango, tá certo? Então, os autores observaram que, à medida que você vai aumentando o número de lotes, os teores de nitrogênio vão aumentando significativamente, tá certo? E, com certeza, os teores dos outros nutrientes também vai aumentar também significativamente. E eles observam também que, se a gente observar essas duas linhas vermelhas que apresentam menores teores de nitrogênio, elas são relativas à maravalha e o sabugo de milho triturado, dois materiais com baixos teores de nitrogênio. E as linhas acima, a gente que é azul, tá certo? São relativas ao capim cameron triturado e à palha de soja, que apresentam maiores teores de nitrogênio. Então, assim, quanto melhor o material de enchimento dos galpões, melhor a cama de frango, tá certo? Na nossa região aqui, os produtores usam muito a palha de café, e quando a gente tira 4, 5 lotes de frango em cima da palha de café, os teores de nitrogênio ultrapassam a 3,5% de nitrogênio, superior a estes apresentados nessa tabela. Tá? Então, a recomendação que a gente dá aos agricultores, produtores que forem comprar cama de frango, é que primeiro se informe, né, sobre o material de enchimento dos galpões, que quanto melhor o material, maior o teor de nutrientes presente na cama de frango. Com relação à recomendação de adubação, a quantidade a ser aplicada por planta, por metro linear de suco ou por hectare, né, depende de vários fatores, entre eles a fertilidade do solo, a composição química da cama de frango, tá certo? Que varia bastante, como a gente tem comentado, a necessidade nutricional da cultura, cada cultura tem uma necessidade específica, e a produtividade esperada. Quanto maior a produtividade esperada, maior, né, será a extração de nutrientes pela cultura e a maior a necessidade de reposição desses nutrientes, maior necessidade de adubação. E o tipo de solo, se é um solo mais arenoso, mais argiloso, né, em solos arenosos, inclusive a gente recomenda até um parcelamento maior, porque nesses solos o problema de contaminação ambiental pode ser maior ainda, tá certo? E a gente recomenda que sejam feitas análises de solo no mínimo a cada 2 anos para acompanhar os teores de nutrientes no solo e, se necessário, fazer alguma correção. Esta tabela aqui foi retirada de um trabalho realizado em 2007, Boareto e colaboradores, né? Tá certo? E esses autores, eles estudaram, né, a exportação de nutrientes pela colheita de frutos da laranjeira. Então, eles consideraram aqui caixa de frutos de 40,8 quilos, né? E observaram qual seria a extração de macronutrientes e de micronutrientes por caixa de fruto colhida, tá certo? Então, em relação a macronutrientes, NPK, tá certo? Os autores observaram que cada caixa de 40,8 quilos de laranjas, a planta extraía 105 gramas de nitrogênio, 21,5 gramas de fósforo e 120,5 gramas de potássio. Então, observando que, no caso da laranjeira, ocorre uma exportação muito maior de nitrogênio, de potássio e nitrogênio em relação ao fósforo. E esse modelo de exportação, ele é muito semelhante para a maioria das culturas. A maioria das culturas exportam muito mais potássio e nitrogênio do que fósforo. Então, pelo fato dos adubos orgânicos fornecerem bastante fósforo e as plantas, de um modo geral, exportarem menos fósforo, então daí o aumento do teor de fósforo nos solos que são adubados frequentemente com adubos orgânicos. Com relação aos micronutrientes, os autores observaram que a exportação de ferro foi maior.
Então, a gente tem que ter noção desses dados de exportação para a gente realmente fazer adubações mais equilibradas, fazer alguma complementação, principalmente em relação a micronutrientes, quando necessário. Com relação ao cálculo da quantidade a ser aplicada, a gente tem que ter informações relativas aos adubos orgânicos. Então, nós fizemos dois cálculos que a gente vai mostrar a seguir, usando um composto orgânico, e a gente precisa ter noção da composição química, do teor de umidade e da densidade do material, tá certo? Nesse caso aqui foi um composto feito por aparas de grama e esterco bovino. Já a cama de frango, que a gente comentou sobre, que foi feita com palha de café e 4 lotes de frango, apresenta essa composição química, então a gente vê um teor mais alto de nitrogênio, 3,5, né? 30% de umidade e densidade 400 gramas por litro. E além dessas informações, a gente precisa transformar fósforo para P2O5 e potássio para K2O. Então, diante desses dados, dessas informações, a gente consegue fazer os cálculos necessários. Então, aqui nessa imagem, a gente fez uma comparação em relação à fórmula 20-05-20, que é uma fórmula de adubo mineral muito utilizada na fruticultura e na cafeicultura. Então, 100 gramas da formulação 20-05-20 apresenta 20 gramas de nitrogênio, 5 gramas de P2O5 e 20 gramas de K2O. Tá certo? Então, o que a gente fez? A gente fez o cálculo de qual a quantidade de composto orgânico ou cama de frango seria necessário para fornecer 20 gramas de nitrogênio igual a 100 gramas de 20-05-20. Então, fazendo os cálculos, nós chegamos à conclusão que seriam necessários 4 litros de composto orgânico, com aquelas características que a gente comentou anteriormente, para fornecer 20 gramas de nitrogênio. E esses 4 litros forneceriam também 19,5 gramas de P2O5 e 14,5 gramas de K2O. Então, além das 20 gramas de nitrogênio, forneceriam uma quantidade bem maior de fósforo e uma quantidade um pouco menor de potássio. Já a cama de frango, para fornecer 20 gramas de nitrogênio, seriam necessários 2 litros de camas de frango, tá certo? Com aquelas características citadas anteriormente. E esses 2 litros de cama de frango forneceriam também 13 gramas de P2O5 e 21 gramas de K2O. Então, a gente verifica aqui que, em relação a fornecimento de nutrientes, a cama de frango realmente apresentou uma melhor característica, pois, além do fornecimento de nitrogênio, fornece também uma quantidade semelhante de potássio, tá certo? E também fornece, apesar de fornecer uma quantidade menor de fósforo em relação ao composto orgânico, essa quantidade é bem superior à fornecida pela formulação de 20-05-20. Então, esses dados mostram também o porquê do aumento de fósforo nos solos, tá certo? Então, para a recomendação de substituição de 100 gramas da formulação 20-05-20, a gente chega à seguinte recomendação. 100 gramas de 20-05-20 poderia ser substituída por 4 a 6 litros de composto orgânico. E a gente recomenda 2 parcelamentos. E 100 gramas de 20-05-20 poderia ser substituída para 2 a 3 litros de cama de frango. E a gente recomenda um número de parcelamentos maiores, 3. Por que o valor de 4 a 6 e de 2 a 3? Em função da qualidade do composto orgânico e da cama de frango que o produtor vai utilizar. Então, vamos supor que um produtor compre cama de frango proveniente de maravalha de madeira. Então, ele sabe que o teor de nutrientes vai ser menor. Então, ele coloca uma quantidade a mais. Então, no caso aqui, 3 litros no mínimo, né? E se for uma cama de frango proveniente de palha de café, ele pode colocar uma quantidade menor, tá certo? Mas o importante é você, a cada 2 anos, né, fazer análise de solo
tá certo? E muitas vezes até análise foliar também, para verificar, né, os teores de nutrientes no solo e na planta. E aí você fazer os ajustes necessários. Outro ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção aqui, que é a causa da pouca resposta das plantas às adubações orgânicas, que é, nesse caso aqui, nessa foto à esquerda, a gente observa a cultura do maracujazeiro e uma planta que foi adubada com composto orgânico. Então, o material foi colocado na parte de cima aqui, a gente verifica que o solo está descoberto em função de aplicação de herbicida, né? Então, nas primeiras chuvas, o composto orgânico foi todo lavado para fora de projeção da copa das plantas, onde a gente tem um maior número de raízes absorventes. Então, certamente, essa planta não vai apresentar quase que nenhuma resposta à adubação orgânica. Então, qual que é a recomendação? No caso do sistema convencional, o ideal é você aplicar o herbicida na linha de plantio, fazer a aplicação do composto orgânico em cima desse material, tá certo? Então, esse capinho mais seco aqui vai reter realmente o adubo orgânico próximo da planta e, se possível, utilizar uma roçadeira que a gente chama de roçadeira ecológica, que roça entre linha e joga a biomassa para projeção da copa das plantas, tá certo? Então, você faria a aplicação do herbicida, logo em seguida, antes do mato morrer, você já pode fazer a adubação orgânica e logo em seguida você faz a roçagem das entrelinhas para proteger ainda mais o adubo orgânico. Com isso, o adubo orgânico vai permanecer aqui na projeção da copa, onde estão a maioria das raízes absorventes, tá certo? E a planta com certeza vai apresentar uma boa resposta. No caso de manejo orgânico, você pode roçar a linha de cultivo e logo em seguida fazer a aplicação do composto orgânico em cima daquele mato ali, que vai ajudar a reter o adubo orgânico, ou você pode abrir sulcos, né, na projeção da copa da planta e aplicar o adubo orgânico dentro desse suco. E de preferência colocar algum material orgânico, né, alguma biomassa por cima aqui para melhorar essa proteção. Com isso, esse adubo orgânico vai ficar na projeção da copa ao longo de todo o tempo de sua mineralização e com certeza a planta vai ter uma resposta muito grande, tá certo? Então esse é o manejo adequado que a gente recomenda. Aqui na nossa região, região da Zona da Mata Mineira, em função do elevado preço dos adubos orgânicos, muitos fruticultores têm utilizado a cama de frango nas adubações de frutífera, de hortaliças, né? E os fruticultores, de modo geral, têm ficado muito satisfeitos com o uso da cama de frango, tá certo? Em função da redução do custo de produção, em função eles têm observado também a elevação do teor de fósforo no solo e, com isso, a redução da necessidade de adubação fosfatada, tá certo? Então, são benefícios que a gente observa. E, além disso, uma variação menor do pH do solo. Então, são benefícios das adubações orgânicas que a gente realmente tem que salientar. Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que a gente gostaria de passar para vocês. Em vídeos futuros, né? Eu acho que nos próximos vídeos eu vou abordar adubação orgânica e organomineral de algumas culturas, e aí a gente vai falar mais detalhadamente dessas adubações, porque cada cultura exige um tipo de manejo, o período certo de aplicação, a quantidade certa de aplicação, o número de parcelamentos que a gente recomenda. Então a gente vai falar mais detalhadamente sobre esses fatores, tá certo? Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.